Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Polícia Federal investiga nova denúncia contra o PSL, que ainda é o partido do presidente Bolsonaro. Dessa vez, uma dirigente em Minas Gerais relata pagamento em dinheiro vivo sem recibo, o que é indício de Caixa 2. E depois de ser atacado por Bolsonaro, o presidente do PSL sobe o tom e diz que o mandatário pode tirar tudo da legenda, menos a dignidade. A Organização Mundial da Saúde faz o alerta: 1 bilhão de pessoas no mundo têm problemas de visão que poderiam ser evitados com um tratamento simples. O país registra deflação em setembro, ou seja, recuo na média geral de preços de 0,4%, o menor índice para o mês em 21 anos. No estúdio, nosso assunto é autoimagem e os padrões de beleza. Insatisfação com o próprio corpo pode gerar problemas de saúde físicos e mentais. Nas notícias internacionais, greve geral no Equador aumenta a tensão sobre o governo de Lenin Moreno. E na segunda reportagem sobre Irmã Dulce, vamos conhecer uma das maiores instituições filantrópicas do país, que começou num galinheiro. JC1 Cultura de Informação começa agora. Pelo menos 1 bilhão de pessoas têm algum problema de visão em todo o mundo por falta de acesso a um tratamento adequado. Segundo um relatório inédito da Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 da população mundial, são cegas ou têm algum tipo de deficiência visual. Quase a metade delas poderiam ter evitado ou tratado o problema se tivessem o acompanhamento adequado. Por exemplo, doenças como a catarata, que afeta 65 milhões de pessoas, e o glaucoma, que afeta 7 milhões, poderiam ser resolvidas através de cirurgia. A OMS estima ainda que 800 milhões de pessoas têm problemas para realizar atividades diárias porque não têm acesso a um par de óculos. No Brasil, há cerca de 700 mil pessoas cegas e mais de 3 milhões com deficiência visual grave ou moderada. Para tentar resolver o problema, o relatório recomenda a inclusão da oftalmologia na cobertura universal de saúde, o investimento em pesquisa e em campanhas que alertem sobre a importância da saúde dos olhos. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques do FGTS para mais de 37 milhões de trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Algumas agências estendem o horário de atendimento em 1 hora nesta quarta. Para saber a relação completa das unidades, os horários e os valores a receber, é só entrar no site que está aí na sua tela. Quem é cliente da Caixa recebe o benefício direto na conta poupança. Os demais terão o crédito liberado a partir do dia 18 desse mês. Quem não quiser retirar o dinheiro agora tem que avisar a instituição até abril de 2020 para que o crédito volte ao fundo de garantia. Um relatório da Petrobras conclui que parte do óleo que atinge praias de todos os estados do Nordeste são uma mistura de óleos produzidos na Venezuela. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse hoje pela manhã que o óleo provavelmente vazou de um navio estrangeiro. A operação para retirar o óleo do Mar do Nordeste envolve 1.500 militares e conta com a ajuda de 5 navios e uma aeronave para patrulhar a região em busca das causas do vazamento. O petróleo cru já foi identificado em mais de 138 praias de 9 estados do Nordeste. A Petrobras já recolheu 133 toneladas de resíduos e analisou amostras em seus laboratórios. As circunstâncias da contaminação intrigam autoridades e especialistas no setor de petróleo por conta da grande extensão da área atingida, que vai do litoral norte da Bahia até o Maranhão. Além disso, houve o aparecimento de novas manchas mais de um mês depois das primeiras ocorrências. A hipótese considerada mais provável é que o óleo tenha vazado de um navio que passava pela costa brasileira ou que possa ter havido um naufrágio. Roteadores de internet, pés de maconha e mais de 200 celulares foram apreendidos numa mega operação na penitenciária de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Em outro destaque nacional, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em ação contra o tráfico internacional de drogas que chegava ao Brasil pelos Correios.
Entre os alvos da operação estão 2 funcionários de carreira e 3 ex-funcionários terceirizados dos Correios. De acordo com a investigação, a quadrilha desviava drogas sintéticas que chegavam da Holanda ao Brasil durante a triagem no Centro Internacional dos Correios, em Pinhais, na Grande Curitiba. Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos cheirando pacotes em busca de entorpecentes que depois seriam vendidos pelos próprios funcionários da estatal. A Polícia Federal destruiu toda a estrutura montada para a extração ilegal de ouro em Aripuanã, no norte do Mato Grosso. Os agentes queimaram maquinários e usaram explosivos para fechar crateras no local. A PF também descobriu que uma quadrilha cobrava pedágio de R$20 a R$100 por dia para que garimpeiros menores pudessem explorar a área. Pelo menos 3 pessoas foram presas. A Secretaria de Saúde do município declarou que o local vive um surto de malária. Já foram registrados 532 casos da doença este ano, 424 a mais do que no mesmo período de 2018. Agentes de segurança de Goiás realizaram a maior varredura da história da penitenciária de Aparecida de Goiânia. Eles revistaram todas as 420 celas da cadeia e apreenderam mais de 200 celulares, carregadores, chips, roteadores de internet, armas brancas, drogas e até um pé de maconha. Tudo isso estava escondido em buracos nas paredes, colchões e vasos sanitários. A Secretaria de Segurança Pública do Estado investiga como esse material foi parar dentro do presídio. O IPCA, o índice da inflação oficial medida pelo IBGE, registrou deflação de 0,04% em setembro. É o menor índice para o mês em 21 anos. Os itens que tiveram maior queda de preços no mês passado foram alimentos, bebidas e artigos de residência, como eletrodomésticos. As maiores altas foram os grupos saúde e cuidados pessoais. A inflação acumulada no ano está em 2,49%. Já estão publicadas no Diário Oficial as alterações da Lei Maria da Penha, sancionadas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. São 2 itens que ampliam a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Um dos projetos determina que a arma de fogo do agressor seja apreendida até 48 horas depois que a ocorrência chegar à justiça e sem necessidade de avaliação do juiz. O outro garante que dependentes da mulher vítima de violência doméstica tenham prioridade na matrícula numa unidade de educação básica mais próxima de sua casa. Agora o destaque de Brasília: clima no PSL fica tenso com o aparente confronto entre o presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, e o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, depois de ter sido criticado pelo presidente Bolsonaro, que tem dado sinais de que pode sair do PSL, legenda pela qual se elegeu, Luciano Bivar disse que Bolsonaro pode levar tudo do PSL, menos a dignidade. A crise do PSL se agravou no final de semana depois que o presidente Bolsonaro disse a um apoiador que Luciano Bivar está queimado. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Segundo políticos no próprio partido, o motivo da insatisfação do presidente com o PSL seria a dificuldade da família Bolsonaro para controlar a legenda e os diretórios regionais, que não aceitam indicações do grupo. Mais votado na disputa de 2018, na esteira da eleição de Bolsonaro, o PSL terá na próxima campanha a maior fatia do Fundo Público Eleitoral, cerca de R$400 milhões. A cúpula do PSL estima que, se Bolsonaro deixar o partido, deverá levar 15 dos 53 deputados federais, além de 2 senadores, um deles Flávio Bolsonaro, filho do presidente. A avaliação em Brasília é de que o presidente Bolsonaro deseja um novo partido que possa controlar para apoio à sua candidatura à reeleição em 2022. Hoje de manhã, o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, disse que a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o partido no fim de semana foi, abre aspas, terminal, fecha aspas. Disse ainda que o presidente já está afastado da legenda e que pode levar tudo do PSL, menos a dignidade da sigla. Além da questão das candidaturas, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, enfrenta agora um novo desgaste. Pois é, né? Por falar em PSL, né? Uma dirigente do PSL em Minas Gerais disse à Polícia Federal que a campanha de Marcelo Álvaro Antônio teve dinheiro em caixas de papelão e pagamentos não declarados à Justiça Eleitoral.
Em 2 depoimentos à Polícia Federal, a vice-presidente do PSL no município de Conselheiro Lafayette, Ivanete Maria da Silva Nogueira, contou que recebeu R$17 mil em dinheiro dentro de uma caixa para pagar serviços de panfletagem 2 dias antes da eleição de 2018. Não há registro desses pagamentos na prestação de contas à Justiça Eleitoral. A dirigente disse que um assessor do ministro não quis ficar com os recibos de pagamento que ela pegou das pessoas contratadas para a panfletagem. O ministro Marcelo Álvaro Antônio foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais pela suspeita de usar candidatas laranja para desviar recursos públicos destinados a candidaturas femininas. Na época, ele comandava o PSL no estado. 2 assessores do ministro chegaram a ser presos e, além de Marcelo Álvaro, outras 10 pessoas também foram acusadas pelo Ministério Público de participar do esquema. Agora, a Polícia Federal sugeriu ao Ministério Público a abertura de uma segunda investigação pelo uso de Caixa 2 eleitoral. O aplicativo de mensagens WhatsApp admitiu pela primeira vez que houve envio em massa de mensagens ilegais durante a campanha eleitoral brasileira em 2018. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Ben Supple, gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, afirmou que empresas fizeram envios maciços de mensagens e violaram os termos de uso da rede para alcançar mais pessoas durante as eleições presidenciais no Brasil no ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe o uso de ferramentas de disparo de mensagens em massa. Além disso, o envio desses conteúdos teria sido contratado por empresários, o que também fere a lei, porque se enquadra como contribuição de pessoa jurídica em eleições e, se não for declarado, também é considerado Caixa 2. Supple também afirmou que sabia da situação das eleições brasileiras. Ele disse que ele sabe que muitas eleições podem ser vencidas ou perdidas pelo WhatsApp e que a eleição de 2018 no Brasil seria uma eleição muito complicada por causa da polarização, seria um terreno fértil para desinformação, que é como eles chamam essa disseminação aí de fake news. Segundo a reportagem, o executivo também disse que a empresa adota uma série de medidas para bloquear contas que violam as normas do aplicativo e que desde janeiro, quando o número de reencaminhamentos foi limitado, houve queda de 25%. Além disso, ele desencoraja o uso dos grupos como listas de transmissão de conteúdos. Esses grupos públicos, eles também violam os termos de uso do WhatsApp e que são um terreno fértil para enviarem conteúdo problemático ou polêmico, que é o que ele disse. E sobre essa afirmação a respeito do esquema de envio de mensagens durante as eleições, nós conversamos agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Boa tarde, doutor Alberto Rolo. Obrigada por nos atender aqui no JC1. Doutor Alberto, na sua avaliação, quais são as consequências práticas que o conhecimento de uma informação como essa nos traz, principalmente pensando, é claro, nas próximas eleições? Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. É lógico que todas as atenções têm que estar voltadas para a internet e para as ferramentas que são utilizadas pela internet. Então, a matéria só mostra que o assunto não está esgotado e as nossas atenções, enquanto sociedade, enquanto legisladores, precisam estar voltadas para, de alguma maneira, controlar melhor essa situação. Agora, você pergunta, quais são as consequências práticas? Nós podemos falar em abuso dos meios de comunicação social ou abuso do poder econômico, porque a matéria revela que talvez de grupos teriam pago esses discursos em massa. Agora, a gente tem que ter prova disso e certeza disso. Eu me lembro que em eleição, sempre aquele que perde, e perde normalmente vai lá. Ao invés de olhar para o seu próprio umbigo e tentar melhorar para a próxima eleição ou saber por que perdeu, fica procurando justificativa. Lá atrás, eu me lembro de um candidato que disse que perdeu a eleição porque a urna eletrônica era fraudada. Agora, quem perde a eleição usa esse tipo de notícia para dizer que o WhatsApp foi quem ganhou a eleição. E não é bem por aí. Eu li a matéria, a gente precisa entender que o jornal, a fonte da notícia, tem um histórico de problemas com o presidente Bolsonaro, o que não significa que a notícia está errada, nem que o presidente Bolsonaro está certo. Precisa ser apurado. Eu li a matéria, essa matéria não é nova, isso já surgiu desde o ano passado, as acusações de uso indevido do WhatsApp já existiram desde a eleição, desde pelo menos o segundo turno, outubro, e principalmente depois que quem ganhou a eleição comemorou e quem perdeu ficou chateado, essas acusações ganharam mais força. Então agora, a notícia de uma entrevista de um dirigente lá,
do WhatsApp, de que houve esse uso em massa indevido, está sendo, de alguma maneira, utilizada de forma a requentar. Vamos lembrar Doutor que já Alberto, existe ação... Desculpe interromper, doutor Alberto, só para esclarecer aqui uma coisa. Não se trata de fofoca, doutor. A reportagem ela é clara, ela tem fontes e tem apuração, é jornalismo profissional que está sendo praticado. E essa informação não é um requentamento, mas é a assunção de uma fonte do WhatsApp de que, de fato, houve uma movimentação anormal aqui no Brasil. Agora, eu lhe pergunto, isso não chama atenção e não é importante que a gente se prepare para próximos pleitos para evitar que esse tipo de ação seja utilizada na eleição? Muito mais, eu acho que mais importante do que ficar pensando se isso é um mimimi de quem perdeu. O Estado brasileiro, a democracia brasileira, não precisa de uma estrutura mais sólida para lidar com essas novas informações? Com certeza, é um problema do século XXI e das eleições no século XXI. Quando eu falei mimimi, Aldo, é porque já estão falando em caçar o presidente Bolsonaro, esse tipo de coisa, por conta disso. Então, estão falando do passado. Você está falando do futuro. Para o futuro, sim. Para o futuro, a gente tem que se preocupar. Nós temos eleição o ano que vem, 2020. Isso vai acontecer. O WhatsApp e outras redes sociais vão ser utilizadas de forma indevida. E depois, em 2022, quando a gente voltar na próxima eleição presidencial, a mesma coisa. Então, eu posso responder objetivamente. Ainda não estamos preparados, enquanto sociedade, em relação a fake news, né? Não acreditar em tudo que recebe nas redes sociais. E enquanto legisladores e legislação, ainda não estamos preparados. Precisamos nos aperfeiçoar, sim. Mas daí até utilizar uma entrevista com um fato, eu entendo que isso é um fato, mas o fato não diz quem foi beneficiário de que empresa, quantos WhatsApp foram disparados e quem foi atingido. Esses fatos não estão colocados na notícia, então por isso que eu estou falando de requentar. Na verdade, eu não vou aqui polemizar com o senhor, mas se a gente fizer o histórico dessa reportagem, que começou no ano passado, inclusive ela trazia indícios de contratação de apoiadores da candidatura do presidente Jair Bolsonaro e também de apoiadores do candidato Fernando Haddad do PT. Portanto, uma estrutura que transcende essa polarização. Eu acho que a gente perde muito quando a gente reduz tudo a como se, enfim, se tratasse de forças que querem derrubar um governo. Não é disso que se trata de realmente valorizar o que a democracia precisa nos trazer de melhor e criar um aprimoramento, tá certo, para que essas coisas não aconteçam. Eu agradeço muito a sua participação aqui no JC1, doutor Alberto. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde. Vamos agora para o nosso assunto de hoje aqui no estúdio, que é a autoimagem. Tanto o mundo real quanto o virtual cobram um padrão de beleza onde poucos se encaixam. Mas aí o resultado disso são pessoas insatisfeitas com o próprio corpo, que pode gerar problemas de saúde físicos e mentais. Por muitos anos, a Carolina acreditou que tinha algo de errado. Fui fazer dieta com 10 anos já, né? Então eu sempre me enxerguei gorda. Durante a adolescência, se privou de ir à praia com vergonha de mostrar o corpo. A gente na família, todo mundo é parecido. Quando você sai de casa, você começa a estudar, você começa a andar de ônibus, ir para festa, ir para shopping, você começa a perceber os olhares diferentes. Você vai numa loja, não tem uma roupa para você. Eu me sinto péssima em academia, mesmo ainda assim, né? Porque é isso, é um ambiente onde você tem muitas pessoas, né, com corpos perfeitos, esculturais, e você está lá, numa esteira, sei lá, 5 por hora, 4 por hora, e tem as pessoas que estão correndo, etc. Os problemas de autoimagem também podem afetar os praticantes de musculação, que neste caso podem se olhar no espelho e se acharem pequenos. Aí começa a busca por um músculo cada vez mais volumoso, muitas vezes às custas da saúde, com o excesso de exercícios e o uso de anabolizantes. A distorção da autoimagem pode inclusive gerar transtornos, como a bulimia e a anorexia, que afetam cerca de 5% das mulheres.
O culto ao corpo. Os padrões de beleza estabelecidos pela mídia e pelas redes sociais são um duro golpe na autoestima de quem não se encaixa neles. A consequência, criamos um inimigo. O espelho. Mas o problema não está nele, está na interpretação da imagem que vemos nele. Eu estava no ensino fundamental, quando eu comecei a perceber que o meu corpo talvez não estivesse tão dentro dos padrões quanto eu gostaria. No ensino médio eu também era muito consciente do meu corpo, eu tentava emagrecer e ir em lojas que eram de gente magra. A terapia tem ajudado a Isabela a perceber o quanto as percepções dela estão distorcidas da realidade. Você tem que se olhar no espelho, você tem que pensar e refletir sobre como você se sente, de onde vêm os pensamentos e a partir daí tentar construir uma relação melhor consigo mesma. Passado o tempo e a maturidade, você começa a se aceitar assim, né? Você para e fala, olha, eu sou assim, eu me aceito assim e a partir de então fica tudo mais fácil. E para falar mais sobre as questões relacionadas à autoimagem, hoje nós recebemos o psiquiatra e supervisor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Dr. Eduardo Aratangi. Dr. Eduardo, uma alegria recebê-lo, muito obrigado por estar conosco. Bom, as pessoas hoje, doutor, têm mais dificuldade para aceitar o seu corpo e o porquê disso? Essa pressão que vem das redes sociais tem grande influência? Provavelmente sim. As questões corporais, elas não são novas. Aliás, em psiquiatria, qualquer diagnóstico já foi pré-estabelecido pela literatura, às vezes séculos, milênios antes. Então, nada de novo sob o sol. Mas, com certeza, redes sociais, mídias ligadas à imagem, musas fitness, toda uma pressão contemporânea para isso contribui. E quais são as consequências, doutor, que essa frustração gerada por esses modelos, esse padrão, podem trazer para a saúde? O ser humano tem um talento para buscar infelicidade e acha motivos para isso, né? A insatisfação corporal, a não aceitação do próprio corpo como ele é, uma busca obsessiva por algo inatingível ou com muito esforço, muita energia despendida nisso, traz basicamente infelicidade. E aí a gente vai ter os aspectos psíquicos disso, retração social, dificuldade em usufruir as coisas boas, mas também as questões físicas, né, de alimentação inadequada, alterações nutricionais importantes, desvitaminoses, que são as carências nutricionais, e muitas vezes uma busca que não é só pelo corpo, é por uma imagem no sentido mais amplo de existência. Então, aí a gente está falando de um transtorno psiquiátrico mesmo. E as pessoas, elas olham dessa forma? Talvez a gente pudesse dividir, grosso modo, em 3 aspectos que todo mundo vai compreender. Um paciente com anorexia nervosa, que é extremamente magro, desnutrido, mas se percebe gordo, disforme, incomodamente obeso. Tem essa dissonância entre o corpo que ela tem de fato, que é um corpo desnutrido, e uma percepção de que é gordo, com grande desconforto. Por outro lado, um paciente obeso mórbido, que não percebe o quão obeso está e quão lesivo é para a própria saúde, num esquema de percepção diminuída da imagem corporal. E o terceiro exemplo, mostrado na reportagem, alguém que é muito musculoso, muito forte, que busca esse corpo, mas que, ainda que atinja, não o percebe assim, se percebe mirrado, fraco. Então, são 3 formas de distorção de imagem corporal. E como é que a gente percebe em que momento isso começa a ser prejudicial? Em psiquiatria, existem 2 parâmetros básicos para isso. Quando isso traz sofrimento subjetivo, então quando a pessoa, na sua existência cotidiana, sofre com aquele aspecto, com aquilo que ela percebe como defeito no próprio corpo, e quando as suas atividades cotidianas começam a ser prejudicadas. A gente chama de disfuncionalidade, quando aquela vivência, aquela percepção faz com que ela deixe de funcionar adequadamente no trabalho, no estudo, nos relacionamentos. E como tratar? Porque a nossa entrevistada falou em terapia, vou tentar me entender melhor o meu corpo na terapia. Falar sobre o problema, então, é uma das formas de se sentir melhor. E talvez seja uma calibragem.
Toda doença mental pode ser vista como uma exacerbação, um excesso de uma característica normal. Preocupação com o corpo, com a saúde, é benéfico, até um certo ponto. Passando daquele ponto, se torna uma obsessão. Abaixo, se torna uma negligência. Então, é uma busca por algo que está no meio. E a saúde, de forma geral, é essa busca do meio. Nem negligência, nem obsessão. Para o corpo, é a mesma coisa. E qual é o caminho de superação? Uma vez que se identifica qual é o problema, isso realmente traz um prejuízo, como superar isso? Se existir um transtorno psiquiátrico, de fato, por trás, ele precisa ser tratado. Então, existem medicações, existem terapias que podem ajudar bastante nisso, especialmente a terapia cognitivo-comportamental. Quando a gente fala de imagem corporal, especificamente, existem abordagens específicas, que vão lidar desde o tato, que é a forma como a percepção corporal entra na mente, a propriocepção, que é como a gente percebe o corpo no espaço, até os mecanismos cerebrais que produzem essa imagem que nós temos de nós. As abordagens, de alguma forma, vão interagir com esses aspectos. E talvez a mais importante seja, de fato, a terapia. Ok. Muito obrigada, doutora Eduarda Aratangi, pelos esclarecimentos nesse assunto que é tão importante e afeta tanto a vida de todos nós, né, em sociedade. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Valeu. E olha, a exposição de peças artesanais, oficinas com artesãos, espaço gastronômico e até uma apresentação folclórica dos bois de Parintins. O que a gente está falando é do Salão do Artesanato Raízes Brasileiras. E quem está lá é o Cadu Cortez, que mostra tudo para a gente. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, um evento desse, né, que reuniu o que há de melhor na produção artesanal do Brasil, a participação de 20 estados, do Distrito Federal e a diversidade de produtos que tem. Vou conversar aqui com o Carlos Mata, para ele falar um pouquinho mais para a gente sobre a produção e a diversidade que tem dos produtos, né? A gente está vendo aqui madeira, semente. Fala um pouquinho mais para a gente. Está rolando uma oficina nesse exato instante. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Que bacana, né? Poder passar 30 anos que eu estou nessa área, né? Trabalho com semente. Hoje, na oficina, estou mostrando o que nós coletamos aqui no Parque do Ibirapuera mesmo, as cascas do jacarandá, né? Que são descartes da natureza, que dá para fazer essas belas matéria-prima. Aqui nós vamos usar o açaí, que é a abundância, né? O açaí, depois de tirar a polpa para o sorvete e tal, você vai ter essas sementes, você faz a coloração, você faz esse complemento. Mas todas essas sementes é fácil a gente achar aqui em São Paulo mesmo, nas praças, no parque, né? E eu faço essas oficinas mesmo para falar da questão ecológica, da preservação, né? Porque às vezes as pessoas passam diariamente debaixo das árvores, não vê a semente, nem dá o valor, né? Quando elas transformam isso numa joia, que ela vai dar, né, ciência daquilo, a importância que é a árvore em pé pra gente, né? Tá certo. Maravilha. Boa oficina para você, Carlos. Obrigado. E a gente vai dar uma rapidinha aqui também. Eu vou falar que tem um espaço gastronômico. A Luísa vai falar um pouquinho do acarajé, o famoso acarajé. De onde vem o acarajé, hein? Acarajé vem, né, de influências africanas e que a gente tem o berço do acarajé na Bahia, né? Ele é feito lá diariamente com um capricho maravilhoso e a gente reproduz ele em São Paulo com a mesma fidelidade que a gente tenta com as baianas lá de Salvador. Vamos ver se tá bom então esse acarajé aqui? Agora. Tá já então. Vamos ver. Vou pegar um pedacinho aqui pra gente encerrar. Lá na mão que acabou de fazer aqui com vatapá, ó. Uma pimentinha também. Isso. O problema é essa pimentinha é muito forte ou não? Pega um camarãozinho aqui assim e faz assim, ó. Vai lá. Pode morder você. Com o acarajé, nós voltamos aos estúdios. Maravilhoso, hein? Valeu, Cadu. Obrigado. E daqui a pouco aqui no JC1, um trio de cientistas inventores das baterias de lítio divide o Prêmio Nobel de Química 2019. E os protestos no Equador, quarta-feira de greve geral, aumenta a tensão sobre o governo de Lenin Moreno. A gente volta já. Voltamos com as notícias internacionais e a gente começa com o Equador, que decreta toque de recolher e aceita a ajuda da ONU para resolver a crise no país.
O governo do Equador aceitou a colaboração da ONU para dialogar com os grupos que se opõem às medidas de austeridade do presidente Lenín Moreno e mantém a capital Quito sitiada com protestos. Com o aumento das manifestações, o presidente restringiu a circulação em áreas vizinhas de prédios do governo e instalações estratégicas. 570 pessoas foram presas e o toque de recolher permanece enquanto durar o estado de emergência. A Casa Branca já informou que se recusa a cooperar no inquérito de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegando falta de fundamento constitucional. Por isso, o embaixador norte-americano da União Europeia, Gordon Sondland, foi impedido de comparecer a um depoimento no Congresso. O diplomata, que doou $1 milhão para o comitê que organizou a posse de Trump, deveria se reunir a portas fechadas com deputados, mas isso não aconteceu. Mesmo assim, os democratas, que têm maioria na Câmara dos Deputados, prometeram intimar Sondland a prestar esclarecimentos no inquérito sobre uma troca de mensagens com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acabou beneficiando Trump nas eleições de 2020. Cerca de 3.500 mulheres são esperadas para um jogo de futebol da seleção do Irã contra a do Camboja. A abertura acontece após a jovem iraniana Sahar Khodairi, de 29 anos, ter colocado fogo no próprio corpo e morrer em frente a um tribunal iraniano depois de ser condenada a 6 meses de prisão por tentar ir a um jogo de futebol. A morte de Sahar criou uma onda de protestos com pedidos de figuras midiáticas à FIFA para banir o Irã das competições internacionais. Agora um complemento sobre a situação do Equador. Uma greve geral foi convocada para hoje contra as medidas de austeridade adotadas pelo governo de Lenín Moreno. E a gente conversou mais cedo com o embaixador daquele país aqui no Brasil, Diego Ribadeneira, e perguntamos duas coisas. Qual é a situação de governabilidade no país e se o governo pode rever as medidas de austeridade, entre elas o fim do subsídio dos combustíveis, como pedem os manifestantes. Veja o que ele respondeu. Rever totalmente no sería posible. Rever totalmente es muy difícil porque es una medida que es necesaria para el ordenamiento de economía y para superar el déficit fiscal. O que el gobierno podría hacer es, mediante el diálogo, sin la utilización de la fuerza, de la violencia, que es una violencia importada de otros países, que yo no sé, los ecuatorianos no sabemos de dónde, porque una violencia que nunca se vio en Ecuador. Sin esa violencia, el gobierno podría dialogar con los dirigentes indígenas, con los dirigentes populares, para buscar formas de superar el problema y de beneficiar a los sectores más pobres de la población. En este momento, tem uma relativa calma. Muitas voces de políticos falam que o governo equatoriano está reprimindo as protestas. Não é assim. O governo equatoriano está contendo essas protestas porque são atos, muitos deles atos vandálicos de grupos que, sem dúvida, não representam a cidadãos que ainda com pontos de vista divergentes sobre a eliminação dos subsídios estão abertos a um diálogo que haja vias para atender suas preocupações de maneira pacífica. Um dos mais importantes cientistas sobre mudanças climáticas, o brasileiro Carlos Nobre, foi um dos especialistas ouvidos no Sínodo da Amazônia. O professor da Unicamp alertou para a extinção dos habitantes da Amazônia se nada for feito para combater o desmatamento. O cientista apresentou numa sessão do Sínodo um documento assinado por 40 dos maiores especialistas do mundo na Amazônia. A metade é de brasileiros. A participação de cientistas no Sínodo, a convite do Papa, marca o diálogo necessário entre fé e ciência, uma das preocupações de Francisco. O documento traz alertas sobre a devastação em curso da floresta e descreve as severas perdas ambientais, econômicas e sociais. O relatório também propõe soluções. Segundo Carlos Nobre, a gestão da floresta deve se basear na ciência e nos conhecimentos e práticas tradicionais dos povos indígenas. As tecnologias podem empoderar as populações amazônicas, ribeirinhos, quilombolas, populações tradicionais e até mesmo indígenas,
para melhorar a sua qualidade de vida através do que nós chamamos uma nova bioeconomia de floresta em pé. A floresta em pé, hoje nós já sabemos, tem um valor econômico muito maior do que as atividades que substituem a floresta, sejam agropecuária, sejam a mineração. Mais um registro importante na área das ciências: os inventores das baterias de íons de lítio, usadas em marca-passos, telefones celulares, até na Estação Espacial Internacional, venceram hoje o Prêmio Nobel de Química. São 3 cientistas, um alemão, um britânico e um japonês. O secretário-geral da Academia de Ciências da Suécia lembrou que a tecnologia tornou possível um mundo livre de combustíveis fósseis. Os 3 ganhadores vão dividir um prêmio de $906 mil. E daqui a pouco, aqui no JC1, os 60 anos das obras sociais de Irmã Dulce. As obras sociais Irmã Dulce completam 60 anos de serviço nas áreas de saúde e educação para os mais pobres. Hoje, em mais uma reportagem da série sobre vida e obra do Anjo Bom da Bahia, produzida pela TVE do Estado, a gente vai conhecer uma das maiores instituições filantrópicas do país, que começou num galinheiro. O que começou com um galinheiro atendendo 70 pessoas se transformou no maior complexo de saúde filantrópico do Brasil. E hoje, as obras sociais Irmã Dulce atendem por dia 2.000 pessoas. Por esses corredores é possível ver todos os dias pacientes, acompanhantes, profissionais e voluntários. Mas uma presença que não é vista, mas é sentida por cada um, é a do nosso Anjo Bom. Os funcionários têm uma alma caridosa, bondosa, amorosos com o paciente. A mesma coisa que Irmã Dulce tinha. A Osídia é dividida em 21 núcleos. 20 deles ficam no Complexo de Roma, em Salvador. São 19 no campo da saúde. Outro núcleo é o Memorial Irmã Dulce, onde estão guardados momentos importantes da história da bem-aventurada por meio das 800 peças expostas no local. Além do Centro Educacional Santo Antônio, que atende mais de 780 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Simões Filho. São mais de 3.000 pessoas trabalhando para garantir que a missão da irmã, de amar e servir, continue firme e forte. Tem quem seja remunerado e tem quem faça pelo simples fato de querer seguir os mesmos passos da freira. Fico encantada com isso aqui. O trabalho de Irmã Dulce, para mim, me faz bem. Eu me sinto feliz, muito feliz, cada dia mais. E se tivesse condições de saúde, faria mais. Estes são os moradores do Centro de Acolhimento da Pessoa com Deficiência. A maioria foi abandonada ainda na infância por seus familiares. Aqui eu não estou trabalhando, colocando rótulos, encaixotando, fechando, empacotando. Eu estou trabalhando com seres humanos e para isso eu tenho que dar o melhor de mim para que esse trabalho flua e que consiga melhorar a vida dessas pessoas. Além dos 2.000 atendimentos por dia no Complexo de Roma, em Salvador, são feitos por ano 2.200.000 procedimentos ambulatoriais, 12.000 cirurgias e mais de 18.000 internamentos. Para sobreviver, a instituição conta com recursos do Sistema Único de Saúde e de convênios com organismos estatais, além de doações e venda de produtos. Eu diria que se não fossem as doações, nós já teríamos que ter descontinuado uma série de serviços aqui. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, nós fechamos com um prejuízo de R$11 milhões. Então, as doações são essenciais para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que é feito. E sobrevivendo, a missão de Irmã Dulce, futura Santa Dulce dos pobres, permanecerá sempre viva. Tão viva quanto a emoção de Roque, que se transforma em lágrimas ao lembrar que ele nasceu de novo. Coisa que eu nunca tive, estou tendo. Muito carinho, muito amor. Irmã
Dulce, como a gente já avisou aqui, né, deve ser canonizada no domingo pelo Papa Francisco. JC1 termina aqui, uma ótima tarde para você. Você continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @JC1Oficial, e no Twitter e Facebook. Acompanhe tudo pelo Jornalismo TV Cultura. Boa tarde para você e até amanhã.